Oi, mais um vídeo para todos os signos. Esse vídeo, os tarôs já estão embaralhados. Vou tirar aqui duas energias. Esse vídeo é para a quem cair nesta leitura. Saiba que esse vídeo pode ter alguma mensagem para você, ok? Vamos ver que energia que nós vamos trabalhar hoje aqui. Nós temos a carta do homem maduro. Pode representar aqui, dentro de uma família, um avô, dentro de uma empresa, um patrão, dentro de uma sociedade, um líder. Em resumo, um homem maduro e muito inteligente. Se vocês verem, ó, ele está envolto de muitos livros e ele tem um mapa mundi aqui. Então, é uma pessoa que tem conhecimento, ok? Muito bem. Aqui, nós temos a carta do dinheiro, né? Só que ela está invertida. A carta do cofre com dinheiro. Aqui é uma espécie de jogo, né? Tipo um cassino. É um dinheiro inesperado, sabe? Só que tá assim, ó. Tá investido. Uma carta investida fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação. E aqui da mulher madura, gente. Ó, mas ela tá investida, viu? Presta atenção. Ó. É a número 6. É só vocês prestarem atenção no número, ó. O homem maduro é a 5 e a mulher madura, matriarca, é a 6. Aí vale no mesmo contexto, tá? Se for na família, uma avó. Se for numa empresa, é a empresária, né? E se for na sociedade, é uma líder, né? Vamos ver qual é a mensagem que vai vir no tarô. Porque ela está investida junto com a carta aqui do dinheiro inesperado, né? Aqui nós estamos falando com alguém que lida com finanças, com dinheiro. Vamos ver qual é a dinâmica que vai vir, né? Aqui no BO da situação. Já embaralhei os tarôs, mas eu estou dando aqui só uma prévia embaralhada para vocês verem. Mas já estão todos embaralhados. E vamos ver o que nós temos aqui para entendermos essa história. De que estamos falando? Para quem é essa mensagem? Do que estamos falando, tarô? Vamos lá. 6 cartas. 3 cartas. Com 3 cartas do fundo do deck. E vamos ver de que estamos falando. Vamos lá. Muito bem. Aqui, vou organizar isso aqui para vocês verem, mas eu vou mostrando as cartas. Eita, eita, eita. Olha, meu povo, aqui eu vou estar conversando com pessoas que estão num conflito por conta de bens. Por isso a carta do dinheiro aqui, essa mulher não está nada satisfeita, né? Aqui nós temos um conflito por conta de bens, tá bom? Ó, primeira carta, a carta do apego. Essa carta é o 4 de ouros. O 4 de ouro, ele fala de alguém que é muito apegado à matéria, muito apegado a dinheiro, muito apegado àquilo que ele conseguiu juntar. Mas essa carta também, ela não fala só de dinheiro, não fala só de bens materiais. Se você prestar atenção ao contexto, aqui nós temos um homem com um saco enorme, que vai até quase o chão, ó. Um saco enorme que contém dinheiro e joias.
Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem bens materiais. Depois nós temos um caminho de terra que leva para umas árvores. Provavelmente aqui também nós estamos falando de alguém que tem terras, tá? Que tem outros bens que não são, né, dinheiro, joias. Também tem outro tipo de bens aqui dessa pessoa. E essa carta, ela é a primeira carta do BOzinho aqui da situação. E aqui nós temos investida o Cavaleiro de Paus. Quem é o Cavaleiro de Paus no tarô, gente? O Cavaleiro de Paus no tarô é aquela pessoa que ele tem o impulso de ir resolver logo alguma coisa antes que roube a paciência dele. Porque o pessoal do elemento fogo, eles são muito de impulso, né? E o Cavaleiro de Paus, ele é desses. Ele não gosta de nada que tire a paz dele. Tirou a paz dele, ele corre, vai lá e resolve. Certo? Só que aqui, ele não tá só indo para resolver. Ele tá num atraso, num bloqueio, num estado de negação. É tipo assim, rapaz, essa situação já roubou minha paciência no limite. É aquela pessoa que vai para cima, mas não vai muito calmo, não. Porque a carta está investida. E aqui nós estamos falando de um conflito, ó, por causa de bens. Gente, isso aqui pode envolver família, pode envolver outras pessoas envolvidas. E pode envolver uma venda, ou uma compra e venda, ou uma herança. Alguma coisa aqui que precisa de um consenso, tá? E por que tu tá falando isso, Malu? Porque a carta da temperança, gente, ela tá na mesa e ela tá investida. A carta da temperança na posição normal, gente, ela já fala de algo ou alguém que precisa de cura para equilibrar as energias de uma forma mais amena, né? O que é você temperar alguma coisa? É aquela velha didática do quente para o frio. Você tem que temperar, né? Para esfriar. Do quente pro frio, do certo, do errado, do vou, não vou. Temperar. É tentar acalmar os ânimos. Tentar acalmar os ânimos. Então, aqui nós estamos falando de uma situação que a carta da temperança aqui, nessa vibe da cura, ela tá aqui para tentar acalmar os ânimos. Tá? Se nós aqui estamos falando de algo, de algum tipo de situação que envolve bens, né? A gente já viu aqui, envolve bens e envolve um casal de idoso aqui. Isso aqui a gente pode estar falando de uma herança ou de um divórcio, onde o patriarca aí já conseguiu patrimônio e essa mulher não está nada satisfeita com a maneira que está sendo dividida, porque a carta está investida. Ela acha que não está sendo justo com ela a divisão desse dinheiro. E por que, Malu, tu está falando disso? Porque a carta do rei de espada no tarô, ele é muito justo. Se você vê, ele está com espada em punho, mas ele numa mão e com um livro na outra. E com a cara de poucos amigos aqui. O rei de espada, na posição normal dele, né, o lado luz dele, é a justiça. É tanto que dos arcanos menores, ele é como se fosse o juiz, né? Exatamente por ele ser muito justo.
Ele não romantiza nada, ele leva tudo na prática, no racional, de uma maneira justa. E a carta do Rei de Espada estando aqui, junto com a carta da Lua investido. A carta da Lua, ela fala de ilusões, fala de coisas escondidas, fala de mistério e fala de situação que também não é justa, porque ela está investida. Ó. Então, esse Rei de Espada aqui, dentro desse contexto, está falando sim de uma divisão de bens, onde as pessoas estão numa briga de foice. Ó. Por causa de dinheiro. Vou botar essa carta aqui na posição normal. Tá vendo isso aqui, ó? Um homem brigando com um touro. Pense numa briga feia, né? É quando você bate de frente com a situação, deixando o ego dominar. Deixando a fúria dominar. Gente, quando se trata de dinheiro, isso aqui é briga de foice, como diz o ditado, né? Não necessariamente, tá, meu povo? Pelo amor de Deus, eu tô só aqui fazendo a metáfora. Por quê? Porque aqui é um arcano maior, é a carta da força. Mas aqui não tá falando da força física, tá falando da força de você conseguir dominar o seu ego. E a carta estando investida, gente, é exatamente uma pessoa que não tá conseguindo fazer isso. Dominar a sua fúria. Tá? Então, vocês prestem muita atenção nessa energia. Se isso aqui for uma briga de família, por conta da divisão de bens, de um divórcio, ou de uma herança, aqui vocês precisam do equilíbrio maior para entrar num consenso. Viu? Vocês precisam, porque esse tipo de situação aqui, ela é conflituosa demais. Demais da conta. E aqui nós temos 3 arcanos maior. Carta da temperança, a carta da lua e a carta da força. Aonde tem um único arcano maior, o negócio já é demorado. Tenta imaginar uma leitura com 3. Por aí vocês tiram. É aquela velha primícia, gente. Quer conhecer alguém, dê poder a ela. E pelo tamanho do nervosismo aqui, eu acredito que seja divórcio ou herança. Não tem nada a ver com empresas, com essas coisas. Pode até ter também, mas empresas familiares, né? Tudo dentro do mesmo contexto da divisão de bens. Mas aqui eu não acredito que esteja falando sobre uma vibe de trabalho, de finanças, em um outro contexto que não seja familiar. Porque esse oráculo, o Keeper, ele tem a família toda, né? E aqui tem o vô e a avó, que é a carta 5 e 6. Nesse oráculo tem o pai, que é a carta 1, o 2, que é a carta da mãe, e assim vai. Tem todo um contexto familiar, porque esse oráculo ele é muito voltado para o cotidiano. Então, vamos lá ao que interessa. Se essa leitura é para alguém que está passando por isso, por uma divisão de bens, vamos ver aonde isso aqui vai levar. Organizei as cartas de uma forma que dá para vocês verem melhor. Mas se eu pegar a carta do apego com a carta da justiça, alguém aqui está querendo que a própria justiça lhe dê razão. Tipo assim, eu sou o dono dos bens, né? Aqui, ó. Eu sou o dono dos bens e eu não acho que seja justo eu dividir meio a meio com essa senhora, o que ela não ajudou a constituir. Porque tem muitos homens que veem as coisas assim. Como é ele que vai para a ação da construção de bens, a mulher geralmente fica em casa cuidando dos filhos, né?
Quando é para separar, muitas das vezes eles falam isso. Tu nunca na vida foi na empresa, tu nunca na vida me ajudou a construir nada, tu sempre ficou em casa só no bem bom, porque muito, não é todos, mas alguns, eles veem isso, né? Porque a mulher ficou em casa cuidando dos filhos, ela não ajudou a construir, né? A fortuna. Aí essa pessoa aqui, ela acha isso, entendeu? Ela acha que ele tem direito a uma parte maior desses bens porque foi ele que constituiu. E de acordo com a justiça, ele acha, é tanto que tá vendo a cara de poucos amigos aqui, ó. Ele mesmo acha que ele tem esse direito. Só que o cavaleiro de paus é como se fosse um advogado. Ele vai para a batalha, né, para aquela questão, para resolver. Essa mulher aqui, se eu fizer a leitura cruzada, ó, ela pegou e fez isso, né? Ela arrumou um advogado e colocou na justiça a questão. Porque ela bater de frente com esse homem por conta de algo que ela sabe que tem direito, só vai gerar briga. E aqui na energia dela aqui, olha, nós temos 3 cartas investidas. Resumindo a conversa, essa mulher também não é fácil, ela tem uma personalidade forte. Ela bate de frente com aquela pessoa lá, mas ela também quer paz. Por quê? Porque aqui tem a carta da temperança investida. Tipo assim, ela quer paz, mas ela não deixa barato. Né? O que temos aqui, ó. Ela quer paz? Quer, mas ela também não deixa barato. Ela não consegue temperar os ânimos. Ela não consegue acalmar a situação. Muito pelo contrário. Aqui é o famoso apagar fogo com gasolina. Ela sabe e conhece os direitos dela, porque ela já contratou um advogado para botar na justiça essa questão. E ela tá nessa vibe aqui de apagar fogo com gasolina. Ela sabe, ela quer paz no quesito da justiça aqui ser justa, né? Tanto que tá aqui. Ela, até aqui, ela foi pelas vias corretas porque ela foi para a justiça. Ok. Mas aí, olha, se você olhar aqui, esse advogado também, preste atenção nesse advogado, senhorita, né? A matriarca aqui. Porque esse advogado aqui, ele pode ser aquela pessoa que vai comer pelos dois lados. Infelizmente é o que nós temos aqui, ó. Ó. Essa linha aqui, ó. Aqui eu tô falando com uma situação que você preste muita atenção nesse advogado, até porque aqui nós temos o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus, ele não é compromissado com ninguém. Se fosse o cavaleiro de ouro, eu ficava calado. Mas o cavaleiro de paus investido, esse aqui não é fiel a ninguém. Ele foi contratado por essa mulher para resolver essa questão na justiça. Só que ao lado dele aqui, ó, tem o homem que está apegado aos bens materiais e que também não está disposto a temperar a situação para um lado mais calmo, não. Se ele puder, ele pode subornar, sim, esse advogado, para as coisas sair mais para o lado dessa outra pessoa aqui do que para o seu. Malu, por que tu tá falando isso? Por conta da carta da lua aqui que tá investida, gente. A lua investida fala muito em ilusão, de mistério, de coisas escondidas, de coisas que você não sabe. Quando se trata de dinheiro, meu povo, vocês prestem muito atenção, porque advogados, não todos, filtrem. Me perdoe aí vocês que são advogados que possam estar assistindo essa leitura, mas a gente sabe muito bem que advogado, algum deles entra nisso aqui. Quando eles veem que a briga é briga de foice, eles tiram proveito da situação, se deixando subornar. Certo?
E por que, Malu, tu tá falando isso? Ó, porque preste atenção aqui, ó. Preste atenção que eu vou fazer a leitura assim, ó. Ó, aqui é a justiça, aqui é o advogado, e aqui é ele praticamente trabalhando para ela, que foi quem contratou ele, mas ele entende que isso aqui são dois poderes, ó. Tanto o homem é forte como o touro é forte. Aqui, tanto o homem é forte como a mulher também é forte. Ele entende que ele tem como tirar proveito aqui, porque os dois estão tão intertidos do jeito nessa briga que não estão prestando atenção nele. Tá? Vocês apliquem essa leitura à situação de vocês, se isso aqui for uma questão de herança. Ou se for um divórcio, uma partilha de bens, algum tipo de venda. Por exemplo, vamos lá, suponhamos que não seja nada disso que eu estou falando, um divórcio ou alguma coisa assim. Mas suponhamos que esse homem aqui, que tem esses bens materiais, ele tenha uma fazenda ou umas terras para vender e ele não está nem um pouco interessado em dividir com ela aqui, ou deixar ela saber. Ele só precisa da assinatura dela e pronto. E ela desconfia que ele está fazendo isso, ele está vendendo os bens antes de consumar um divórcio. Por isso é que eu estou falando aqui. Vocês prestem muita atenção ao que vocês assinam. Preste muita atenção a advogados que vocês arrumam. Preste muito atenção em qualquer coisa que envolva esse dinheiro que precisa ser dividido entre essas duas pessoas. Porque se tiver advogado no meio, corre o risco aqui de haver uma autossabotagem. E ainda corre o risco de ficar pior, né? Porque quando nenhum dos dois quer ceder, porque aqui nem o touro quer perder, nem o homem quer perder, aqui ambos querem ganhar, os dois estão trabalhando no ego, aqui não se conta pipoca em arrancar o couro do outro não, viu? Tipo assim, quer brigar, quer comprar briga comigo, pois você não vai ter nem um centavo. E aí o advogado mexe os pauzinhos dele lá e dá a ação como perdida e o outro lá já embolsou o dinheiro todinho e você não viu nem a cor do dinheiro. Preste muito atenção a isso, porque o que nós temos aqui é a famosa briga de cachorro grande. Tá? Malu, mas e agora? O que é que eu faço? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui um oráculo para ver qual os conselhos da espiritualidade aqui para essas pessoas envolvidas. E a gente vê que rumo é que essa história vai tomar. Tá? Que rumo que essa história vai tomar? Qual o conselho das cartas astrológicas para essa dinâmica, né? Vamos lá ver. 3 cartas. Vamos lá. Gente, olha aqui a carta, gente. Meio do céu, maturidade. Eu não falei pra vocês que isso aqui era uma briga de foice? Olha, essa carta ela tá toda escrita, ó, porque ela é antiga, da época do curso. Olha, necessidade de amadurecer, deixar para trás condições limitantes e limitadoras, sair da dependência, necessidade de amadurecer e desenvolver.
encontrar a estabilidade e a confiança em nosso propósito com os nossos princípios. Por isso é que eu tô falando, olha. Aqui, gente, é o famoso apagar fogo com gasolina se você não tiver maturidade. Tá? Ó, tá bem nessa linha aqui, essa carta. E aqui mostra que a maturidade aqui não é bater de frente. Não é. Se você puder tentar a temperança aqui, aproveitar o seu lado yin, entendendo que bater de frente você não vai ganhar nada com isso, é melhor. Por que, maluco, tu tá falando isso? Por conta dessa carta aqui, que é a casa da família. Ó. Essa carta da casa da família fala sobre isso. Sobre você usar da sua energia yin, no caso dela aqui, e tentar não bater de frente, tentar equilibrar as coisas de uma forma que fique melhor para você, viu? Usar de reflexão em horas turbulentas, gente, é a velha história de que o calado sempre ganha. O calado sempre ganha. Por quê? Eu falei pra vocês aqui o jeito que vem a carta da justiça, gente. Ó. O equilíbrio tá de uma forma num atraso, num bloqueio, no estado de negação. Foi o que eu falei pra vocês. A carta tá invertida. Um atraso, um bloqueio, um estado de negação. Isso quer dizer o quê? Aqui, se bater de frente, você pode perder o que você teria que ganhar apenas confiando que porque você já colocou na justiça, já pagou um advogado, você vai ganhar alguma coisa com isso. Às vezes não, tá? Às vezes não. Às vezes a situação só piora. Mas por que as coisas têm que ser assim, Malu? Por que as coisas têm que ser assim? Porque, gente, olha, se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Quando se trata de dinheiro, a situação, ela muda de uma forma esquisita. E a pessoa que você conviveu a vida toda, de uma hora para outra, é o seu pior inimigo. Vocês prestem muita atenção. Eu vou tirar só 3 cartinhas aqui de orientação para a gente entender o tamanho da dimensão que é esse negócio aqui, tá? Vamos lá. 3 cartas. Olha. Meu Deus. Eu não falei, olha. A carta do capricho. Carta do capricho mostra nuvens e mostra de novo a lua, ó. Nuvens em carta, gente, fala de confusão mental. A lua, tanto a lua fala de mistério e as nuvens falam de confusão mental. Por quê? Porque a pessoa está toda trabalhada no ego, né? Capricho. A outra carta. Ai, meu Deus do céu. As pessoas estão baixando o nível já. Sabe quando você baixa o nível na situação? De baixar a moralidade. É essa carta nessa posição, gente. Porque essa carta nessa posição, ela fala de elevação. Que é quando você tá querendo elevar a situação por um ângulo mais diplomático, né? Tentando respeitar a dignidade do outro. Aqui, gente, olhe, preste atenção, que aqui não tem nada disso aqui não, viu?
Aqui é a famosa, tipo, uma pessoa negredindo a outra, difamando a outra, nem aí pra ela, tá? E aqui nós temos o signo de Gêmeos investido. Signo de Gêmeos, gente, ele é duplo, né? Aqui pode estar falando de pessoas do signo de Gêmeos, mas também pode estar falando de uma pessoa que mudou da água para o vinho. Porque todo mundo sabe que um gêmeo, eles são parecidos um com o outro, mas são completamente diferentes um do outro. Essa energia, ela pode estar espelhada, mostrando que você não conhece essa pessoa com quem você se casou. Tá? Você se identificou com ela por um tempo, mas você não é igual e nem pode achar que pode confiar. Porque nem tudo que é parecido é igual, semelhante a um gêmeos. Nem tudo que é parecido é igual. Em resumo, eu acredito que essa leitura está aqui na mesa apenas para colocar uma vírgula, um parêntese, para quem está passando por isso, ouvir isso aqui e entender que não é batendo de frente que ela vai ganhar. Muito pelo contrário, ela bater de frente, ela só tem muito a perder. Principalmente se foi você que contratou um advogado, se foi você que tomou a frente da ação, se foi você que mexeu no vespeiro. Essa outra pessoa, ela tá só prestando atenção nos movimentos e ela tá agindo de acordo com os seus movimentos. É tipo espremendo o cérebro, né? Porque tem pessoas que é assim. Preste muita atenção, o calado sempre vence. Se você é a pessoa que está se movimentando, se você é a pessoa que está tentando agir, até para você agir, você tem que prestar atenção que os seus movimentos podem lhe causar e lhe trazer prejuízo. Por quê? Porque essa pessoa aqui, que é apegado a esses bens materiais, ele não está com um pingo de calma em ceder as coisas da maneira que você quer, não, viu? Não tá. E esse advogado, ele vai comer pelos dois lados. Escute o que eu estou lhe falando. Porque de acordo com o que nós temos aqui, esse advogado pode comer pelos dois lados. Tanto pelo seu, como pelo da outra pessoa. Porque tem muito dinheiro envolvido aqui, gente. Tá? E é essa a mensagem que nós temos para hoje. Para qualquer um dos signos que chegar a esta leitura, pode ter uma mensagem para você. E essa leitura também, ela pode estar espelhada. Como é que uma leitura pode estar espelhada? É quando é aquela leitura que não tem nada a ver, né, comigo, mas eu conheço alguém que está passando por isso aqui. Então, encaminhe para ela essa leitura, tá bom? E é isso. Beijo, beijo, beijo.